Carta aos Hebreus, capítulo 4. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como Ele mesmo disse. Eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia, está escrito o seguinte em alguma parte das Escrituras Sagradas. No sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé, e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso. E assim, nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas, por terem se revoltado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Isaías, capítulo 3. Desordem completa em Jerusalém. Cuidado, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai tirar de Jerusalém e de Judá todo o sustento e todo o mantimento. Não haverá nem comida nem água. Ele vai tirar também todas as pessoas importantes, os homens corajosos e os soldados, os juízes e os profetas, os adivinhos e os sábios, os oficiais do exército e as autoridades civis, os conselheiros e todos os feiticeiros. O Senhor escolherá meninos para governar o seu povo. O poder ficará nas mãos de crianças. Todos perseguirão uns aos outros. Cada um explorará o seu vizinho. Os jovens não respeitarão os velhos e gente que não vale nada desprezará as pessoas honestas. Naquele dia, uma pessoa agarrará um dos seus parentes e lhe dirá: você pelo menos tem roupas para vestir. Então venha ser o nosso chefe e governe este montão de ruínas. Mas o outro responderá: eu não posso ajudá-lo. Não tenho nem comida nem roupa na minha casa. Você não vai me fazer virar chefe do nosso povo. Jerusalém está arrasada, a terra de Judá está em ruínas, pois com as suas palavras e as suas ações, o povo desafia o Senhor e ofende a sua gloriosa presença. Eles não tratam os outros com igualdade, e isso prova que estão errados. Pecam abertamente, como os moradores de Sodoma. Não procuram esconder os seus pecados. Ai deles, pois estão trazendo sobre si mesmos o castigo da sua própria maldade. Felizes são as pessoas honestas, pois tudo dará certo para elas, e elas ficarão satisfeitas com aquilo que ganharem com o seu trabalho. Ai dos maus, pois tudo correrá mal para eles. O mal que fizeram aos outros será feito contra eles. Crianças governam o meu povo. O poder está nas mãos das mulheres. Meu povo, as autoridades estão enganando vocês. Estão lhes mostrando o caminho errado. O Senhor Deus vai apresentar a sua causa. Ele está pronto para julgar o seu povo. Contra as autoridades e os líderes, ele fará esta acusação: foram vocês que acabaram com Israel, a minha plantação de uvas. As suas casas estão cheias das coisas que vocês roubaram dos pobres. Com que direito vocês esmagam o meu povo e exploram os pobres? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Deus repreende as mulheres de Jerusalém. O Senhor Deus disse: vejam como as mulheres de Jerusalém são vaidosas. Andam com o nariz para cima, dão olhares atrevidos e caminham com passos curtos, fazendo barulho com os enfeites dos tornozelos. Por isso eu, o Senhor, vou castigá-las. Raparei a sua cabeça e as deixarei carecas. Naquele dia, o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus enfeites, os que elas usam nos tornozelos e na cabeça, os colares, os brincos e as pulseiras. Tirará os véus, os chapéus e os enfeites para os braços e os cintos e faixas. Tirará os frascos de perfume, os talismãs, os anéis e as argolas de usar no nariz, os vestidos luxuosos, os mantos, os xales e as bolsas, as saias transparentes, os lenços de linho, os turbantes e as mantilhas. Em vez de andarem perfumadas, elas vão cheirar mal. Em vez de cintos finos, usarão cordas grosseiras. Não farão penteados bonitos, mas ficarão carecas. Não usarão roupas finas, mas roupas feitas de pano grosseiro. A beleza delas vai virar uma feiura de dar vergonha. Os homens de Jerusalém serão mortos na guerra. Até os mais valentes morrerão. A cidade ficará de luto e chorará como se fosse uma mulher sentada no chão, completamente abandonada. Isaías, capítulo 4.
Naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós pagaremos a nossa própria comida e a nossa roupa, mas deixe-nos dizer que você é o nosso marido para que fiquemos livres da vergonha de sermos solteiras. A futura felicidade de Jerusalém. Naquele dia, o ramo novo que o Senhor Deus plantar crescerá forte e bonito, e os moradores de Israel que continuarem vivos ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber. Aqueles de Jerusalém que Deus escolher para continuarem vivos serão chamados de povo santo. O Senhor julgará e castigará Sião. Ele purificará a cidade de toda a impureza e de todos os seus crimes de morte. Então, sobre o monte Sião e sobre o povo ali reunido, o Senhor estenderá uma nuvem durante o dia e chamas de fogo e fumaça durante a noite. A glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo. De dia, ela será uma sombra para protegê-los do calor. E quando vierem as chuvas e as tempestades, será também um abrigo e uma proteção. Isaías, capítulo 5. A plantação de uvas de Deus. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordens às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. As maldades são condenadas. Ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer isso. As grandes e belas mansões serão destruídas, e ninguém ficará morando nelas. Um alqueire de parreiras dará somente uns 20 litros de vinho e 100 quilos de sementes. Produzirão somente 10 quilos de trigo. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até tarde da noite, e ficam completamente bêbados. Nas suas festas, há música de harpas e de liras, de pandeiros e de flautas, e muito vinho para beber. Eles não se importam com os planos de Deus, o Senhor, nem levam em conta o que Ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá a sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades, toda essa gente que vive nas farras e nas orgias. Todos ficarão envergonhados e os orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor Todo-Poderoso fará o que é direito e assim mostrará a sua grandeza. Deus fará o que é certo e assim todos ficarão sabendo que Ele é santo. As cidades virarão montões de ruínas e ali as ovelhas e os cabritinhos encontrarão pasto. Ai dos que se amarram aos seus pecados com mentiras. Eles andam arrastando a sua maldade como quem puxa um carro e dizem: que Deus se apresse e faça logo o que vai fazer para que nós fiquemos sabendo o que é. Que o Santo Deus de Israel realize depressa os seus planos para que nós possamos conhecê-los. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom e que chamam de bom aquilo que é mal. Que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz. Que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo. Ai dos que são campeões de beber vinho, que vencem apostas de misturar bebidas alcoólicas, que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livres os culpados e condenando os inocentes. Deus castigará o seu povo. Portanto, assim como o fogo queima a palha e as chamas acabam com a grama seca, assim também vocês desaparecerão. Serão como plantas cujas raízes ficam podres e cujas flores são levadas pelo vento como se fossem pó. Pois vocês desobedeceram às leis do Senhor Todo-Poderoso e desprezaram os mandamentos do Santo Deus de Israel. Por isso, o Senhor ficou irado com o seu povo. Ele levantou a mão e os castigou. As montanhas tremeram e os corpos dos mortos ficaram largados nas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor levanta uma bandeira para chamar uma nação que fica lá no fim do mundo. Com um assobio, ele chama o povo daquele país distante, e eles vêm correndo com muita rapidez. Nenhum dos seus soldados se cansa ou tropeça, nenhum descansa ou dorme. Eles estão preparados para lutar.
Os cinturões estão bem apertados, e as tiras das sandálias não se arrebentam. As suas flechas são pontudas, e os seus arcos estão prontos para atirar. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, e as rodas dos seus carros de guerra parecem redemoinhos. Esses soldados rugem como leões ferozes, que matam um animal e, rosnando, o arrastam para um lugar onde ninguém o pode arrancar deles. Quando chegar aquele dia, esse povo rugirá como o mar contra o povo de Israel. Se alguém olhar para a terra, verá somente escuridão e tristeza e nuvens negras escondendo a luz.